Hoje a liturgia nos dá um evangelho bem conhecido. Aqueles evangelhos ou aquelas frases de Jesus que todo mundo conhece. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Mas eu queria fazer um convite a sair da superficialidade de quem se aproxima da palavra de Deus como se aproxima de uma leitura de um jornal e pula a notícia que já conhece, mas aproximar-se da palavra de Deus como ela é, que é viva, nos aproximar dela como aquela forma de permanecer na videira. Vamos fazer então uma leitura detalhada da palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Vamos lá. Aqui há uma videira e há também seus ramos. A videira é santa, é frutuosa, através dos seus ramos, claro. A videira é Cristo. Ele fala bem claramente, eu sou a videira verdadeira. E os ramos, quem são? Somos nós? Como podemos ser os ramos de uma videira que é santa? De fato, por causa do pecado original, nós fomos cortados da videira. O pecado nos fez sermos cortados dessa videira verdadeira. A videira que é Cristo, porém, pela sua morte e ressurreição, nos reinseriu em si. Nos fez filhos no Filho. Nos enxertou na vida divina. Nos abriu as portas do céu. Isso é a grande mudança que acontece. Mas essa videira que é santa também precisa ser purificada, podada e ter alguns ramos cortados. Mesmo os ramos que mereciam ser cortados. A misericórdia de Deus se manifesta e faz com que esses ramos deem frutos. Mas alguns ramos que não acolhem a misericórdia de Deus, esses são cortados. O que é mais importante é que nós, na videira, nós somos enxertados, ou seja, um galho que estava cortado e foi colocado nesse mesmo tronco. O que é mais importante é que nós agora, nesse tronco, através do nosso batismo, porque o batismo nos insere no tronco que é Jesus Cristo e a sua igreja, nós voltamos a participar daquela vida e recebemos a seiva que é santa, da videira que é santa. Nosso corpo recebe a seiva, recebe a vida que vem do santo. E nos dá, portanto, a possibilidade de participar da vida dele. Nas veias do cristão, nas veias dos cristãos, corre a seiva divina, que é o que nós chamamos de graça santificante. Nós participamos da vida divina. A seiva de Deus, a graça que vem do santo se manifesta em nós. Ok, mas e os ramos que são cortados? Como assim? Como é que alguns ramos são cortados se todos recebem a seiva do santo, da santidade? É porque tem alguns desses ramos que não dão frutos. A pergunta é mais profunda. Se todos recebem a mesma seiva, como podem os ramos serem diferentes? Como podem alguns dar frutos e outros não? A graça está disponível para todos. Todos os que foram enxertados nesta árvore. Da mesma raiz ou da mesmo caule, nós podemos sugar a seiva. A diferença então está, de acordo com o Evangelho, naqueles que permanecem ou não. O verbo permanecer em João é usado 40 vezes, só no Evangelho, sem falar nas cartas. No Evangelho de hoje, faz até um pouco de confusão, porque ao mesmo tempo que diz permanecei em mim, ele diz que aqueles que não dão frutos, o Pai cortará. Permanecer aqui não tem uma conotação estática.
é justamente o contrário. Estar na videira sem dar frutos faz com que seja cortado. Ou seja, se eu só estiver na videira sem dar frutos, eu sou cortado. Então, permanecer está ligado aos frutos. Permanecer é traduzido de várias formas. Em alguns lugares na Bíblia, esse verbo permanecer, manaém, né, o verbo permanecer no grego, ele é traduzido algumas vezes por morar. No Evangelho, quando os discípulos perguntam onde o Senhor mora, pergunta onde ele permanece. No fundo, o verbo assume uma nuance de intimidade. Eles querem saber onde o mestre mora, onde é a casa dele. Ou seja, eles querem ser íntimos do mestre. Eles buscam a intimidade com o mestre. Diria então brevemente que esse verbo permanecer toma uma forma de intimidade, uma permanência ativa, um desejo de comunhão e de intimidade e de abertura ao outro. Uma abertura que permite que eu seja íntimo. Permanecei em mim, diz Jesus. É um convite. Não é uma obrigação, é um convite. Permanecei em mim. Que na liberdade precisa ser aceito. E se não é aceito na liberdade, não há permanência. Permanece conosco, Senhor. É tarde, o dia reclina, dizem os discípulos de Emaús. E ele permanece. É uma postura que não é simplesmente estática, mas é uma postura de busca de permanecer. Então, permanecer na videira significa não simplesmente receber a graça, voltando ao discurso da graça. Pois quem está na videira vai receber a graça. Significa escolher a vida de Deus, escolher viver na graça e dar graça. Não tornar a graça de Deus inútil, como diria São Paulo. Porque nós podemos tornar a graça de Deus inútil. Diz São Paulo em 1 Coríntios 15, 10. E a sua graça para comigo não foi inútil. Dessa forma, vivendo na graça, escolhendo a vida de Deus, escolhendo permanecer, acolhendo-o totalmente e fazendo-o me fazer permanecer, dessa forma é inevitável não dar frutos. É inevitável, os frutos virão. Não pensemos que dar fruto é um esforço nosso. Precisamos dar fruto como se dissesse assim, preciso dar fruto, senão eu vou ser cortado. Nada mais pelagiano do que isso. De achar que eu preciso agora dar frutos, Deus está me pedindo frutos, senão ele vai me cortar. Não, não é isso que ele está querendo lhe dizer. Ele está querendo dizer que o fruto vem quando nós deixamos que a seiva corra livremente no ramo. E o fruto nasce, o fruto vem, porque esse ramo ele foi criado para dar fruto. E ele só não dá fruto se ele não, mesmo estando ainda vinculado à videira, ele resiste ao fruto. Um fruto, primeiro, interior. A graça age e a mudança se torna evidente. Quem não se converte, pelo menos aos poucos, está muito longe de permanecer. A graça gera conversão. Quem luta muito e não muda nada ainda está longe de viver permanecendo na videira. Porque não é nem questão de grandes lutas, é questão de deixar que a graça flua. É questão de suplicar a graça. É questão de pedir ao Senhor que realize em nós aquilo que nós não podemos realizar por nossas forças. Senão aqui seria mais uma questão de luta, de eu ser forte ou ser fraco. E não é isso. Por isso que o verbo, ao mesmo tempo, ele indica uma passividade e uma atividade. É eu que colaboro com a graça. A graça corre nas minhas veias e eu permito que ela corra nas minhas veias e eu vivo dela e nela. Então esse fruto interior de conversão ele é fundamental. Até para a gente não achar que esse dar fruto é só dar fruto fora. É só dar fruto na evangelização. É só dar fruto porque eu tenho que agora pregar mais. Eu tenho que... Não só. Primeiro, o fruto é um fruto interior. E se esse fruto não acontece, o Senhor corta. Porque precisa existir uma conversão sincera. E então o fruto exterior, que é o fruto da missão. Se pensa logo que é o fruto que é o mais importante. Mas não, o mais importante é o fruto interior da conversão.
A conversão me lança para fora. A conversão me impulsiona a fazer o bem. E os dons, então, são fortalecidos e se multiplicam. E o Senhor dá mais. Dá e aquele que tem ainda mais. Porque se vê a conversão. Em tudo isso, querido, em tudo isso é na lógica da liberdade, que é a lógica do Evangelho. Permanecer no Senhor, o ramo permanecer na videira é uma questão de liberdade e o Senhor jamais poderia tirá-la de nós. Por isso, na liberdade, da mesma árvore podem sair galhos frutuosos e galhos que não servem, a não ser para serem queimados. Poderíamos chegar a uma grande conclusão. A árvore é boa, mas alguns ramos não servem senão para serem cortados. E ai daqueles ramos que forem cortados, sem querer de forma alguma ameaçar, mas às vezes nós olhamos para uma grande árvore que nasce no interior da vida eclesial e vemos nessa árvore ramos, vários ramos. Alguns ramos muito bons e muito frutuosos. O que torna a árvore frutuosa e a árvore se conhece pelos frutos que ela dá. Mas pode ser também que nessa árvore tem alguns ramos que não dão frutos. O que nós podemos fazer com esses ramos que não dão frutos? Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor mesmo os cortará. E o Senhor mesmo os dará o destino desses que estavam na árvore, mas que nunca quiseram dar frutos. Parei um pouquinho mais além, o Senhor ainda diz permanecer nessa frase. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanecem. Hoje é um dia de entender profundamente o que é essa liberdade. Pois quem come a sua carne, bebe o seu sangue, permanecem nele. Então, como podem alguns comungar da carne e do sangue de Jesus e não permanecerem nele? Estão mesmo comungando da sua carne, do seu corpo e do seu sangue? Não. Talvez eles estejam comungando a sua própria condenação, como diz São Paulo. Que o Senhor nos livre de sermos nós, esses, que serão cortados e jogados fora. Que o Senhor nos ajude. Amém. Hoje a Liturgia das Horas oferece um texto muito interessante, chamado da Carta a Diogneto, os cristãos no mundo. Vou te oferecer esse texto como um bônus, e após esse episódio você pode procurar o episódio seguinte, que vai ser um bônus da leitura dessa carta, que é muito interessante. Fala sobre o papel dos cristãos no mundo.